Boa noite. Na edição desta segunda-feira, 9 de janeiro, damos início a uma série de entrevistas com os secretários municipais e gestores da administração indireta. Quem vem hoje ao estúdio é a Aline Fogolin. Ela traz os desafios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E você vai ver também. Calor, sol e filtro solar. O verão pede cuidado extra com a pele, mas apenas 20% dos brasileiros se protegem de forma correta dos raios solares. Música na infância. Com ou sem instrumentos, ter contato com diferentes sons e ritmos ajuda no desenvolvimento das crianças. O verão é a estação ideal para aproveitar praia, piscinas e as caminhadas, mas a pele sente os efeitos dessa exposição prolongada ao sol. Por isso, já é bem conhecida a recomendação de usar filtro solar. O que nem todo mundo se atenta é a forma correta de passar o protetor. E aí os prejuízos acabam vindo em longo prazo. Faz 18 anos que o José Benedito foi diagnosticado com o tipo mais grave de câncer de pele, o melanoma. Ele traz maior risco de metástase, mas também grandes chances de cura, se diagnosticado rapidamente. A gente que é de uma geração mais antiga não tinha essa preocupação, né? Não se cuidava, ficava exposto ao sol e a gente, pele clara, sempre teve pintas no corpo, assim, mas não imaginava, né? E nas minhas costas existia uma pinta que era mais saliente e mais destacada. E essa pinta, ela começou a mudar de cor e minha esposa que percebeu. Foi quando eu fui ao médico, né? E o médico falou, não, isso aí é caso de cirurgia. Livre da doença, o José hoje não deixa de lado as consultas de rotina com o dermatologista e presta atenção nos hábitos, ou melhor, em alguns hábitos. Falar sinceramente, eu não tem esse hábito, né, constante de usar protetor solar. Todo dia a gente escuta, minha esposa pede, mas de vez em quando passa. Só que eu mudei os meus hábitos no sentido de não ficar exposto ao sol. Né? Eu procuro ficar mais na sombra, não procuro tomar o sol, que é o período que eles pedem das 10 às 15, né? Esses hábitos eu procuro evitar. Outros tipos de câncer de pele menos graves, como o carcinoma basocelular e o espinocelular, são bem mais frequentes na população. O diagnóstico precoce depende da atenção do paciente com o próprio corpo. Pintas com cores variadas, bordas não lineares ou que mudam de aspecto necessitam de avaliação médica. E tem fatores que favorecem o surgimento do tumor. A pele clara, a exposição solar e, em alguns casos, a tendência familiar também. Então, isso é muito importante, saber a origem das lesões, se tem na família alguém que tenha, e se a pessoa já tem uma pele clara e com uma exposição maior à luz solar, pessoas que moram em sítio, moram em fazenda, que estão muito expostos à luz solar. Agora, também, da mesma forma, os indivíduos que se expõem ao sol na praia, piscina ou até mesmo no dia a dia, sem a devida proteção. O câncer de pele representa 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. O que contribui para essa alta incidência é que 8 em cada 10 brasileiros não usam protetor solar da maneira adequada. O que você faz para se proteger do sol? Protetor solar, então só uso protetor solar. Todos os dias? De vez em quando, nem sempre. Eu reaplico 2 ou 3 vezes no dia, dependendo de como está. Tem que fazer a proteção, né, um motivo de saúde. Agora, como eu vou andar só uns 10 ou 15 minutos antes de ir para a academia, eu estou tomando o sol sem o protetor solar, que é para poder sintetizar a vitamina D. Agora, quando eu faço uma caminhada mais longa, aí sim eu uso o protetor solar. O filtro solar deve ser usado diariamente, mesmo em dias nublados. E o recomendado é começar com o hábito desde bem cedo. O mínimo é um fator 30 que a gente pede para as pessoas, né? Muitas vezes fatores mais altos a gente usa em pacientes de pele mais clara, com tendência a se queimar mais ou com doenças específicas como lúpus, e usar
várias vezes ao dia, não adianta passar um fator 30 ou até um fator mais alto e achar que está protegido pelo dia inteiro. Cuidar direitinho, porque assim, de 2 em 2 horas, ou a cada caída na água, né, chamar as crianças, fazer a criança tomar essa consciência, porque é o futuro que vai fazer com que as coisas modifiquem. Bonés, óculos escuros e roupas com proteção ultravioleta também podem ajudar na proteção. Além disso, o ideal é evitar a exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Tudo faz bem, desde que moderado, desde que com a devida proteção, respeitar os horários, isso seria o ideal. Né? Tudo é bom, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O sol é bom, é benéfico, nós precisamos dele, mas é preciso que a gente tenha a noção de quanto tempo ficar, como ficar, né? Hidratar a pele, ter uma boa hidratação oral e também o uso dos filtros solares. E pode renovar o estoque de protetor solar em casa, porque a previsão é de dias de muito sol aqui na nossa região ao longo desta semana. Confira as informações do meteorologista Tiago Ferreira no boletim do IPMET. Os dias vão permanecer quentes, com temperaturas elevadas principalmente na parte da tarde. As noites também não devem esfriar muito, né? Então, noites quentes e dias mais quentes ainda. As temperaturas vão ficar em torno de 33 graus, temperatura máxima, e as mínimas estão em torno de 22 a 23 graus. Durante todos os dias tem previsão de chuva, principalmente na parte da tarde. Algumas dessas chuvas podem ser um pouco mais fortes, embora seja de curta duração. Então são pancadas de chuva principalmente no final da tarde. Ainda mais para o fim da semana, lá por quinta e sexta-feira, a instabilidade pode aumentar um pouco e pode ocorrer chuvas a qualquer hora do dia. Chove neste momento em diferentes pontos do estado de São Paulo, resultado do calor forte e da umidade. Em Bauru não estão descartadas chuvas de curta duração agora no fim do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 57%. São registrados ventos de 10 km por hora. A temperatura mínima registrada hoje foi 20 e a máxima chegou aos 33 graus. Para esta terça-feira, os termômetros voltam a registrar entre 21 e 33 graus. A gente vai agora para um intervalo bem rápido e na volta conversamos com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin. Ela fala das propostas e dos desafios da pasta neste início da gestão Gazeta. Já, fique ligado com a gente. Ao longo desta e das próximas semanas, o Unesp Notícias abre espaço para que os secretários municipais e os gestores da administração indireta venham comentar as primeiras ações e os desafios que vão enfrentar ao longo deste ano. Quem abre a rodada de entrevistas é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin. Aline, boa noite. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Aline, a gente sabe que por conta da recessão na economia, né, a cidade de Bauru, não só a cidade de Bauru e muitas outras, estão enfrentando, né, um período de contenção de gastos. E você está à frente, né, da secretaria, de uma secretaria decisiva nesse momento, né? Quais vão ser as suas primeiras ações no sentido de impulsionar, né, o desenvolvimento do município e como você vai lidar com essa questão dos gastos? Comentava hoje também, Leire, com o prefeito Gazeta, estivemos juntos hoje, inclusive, na concessão para uma grande empresa que vai gerar mais de 1.200 empregos diretos aqui no nosso município, que temos a sorte e o privilégio de estarmos no município como Bauru, que diferente de alguns outros municípios, inclusive da nossa região, tem uma situação política e econômica até que estável.
Temos, sim, muitos problemas, muitas situações de dificuldades, inclusive na questão orçamentária e econômica, porém temos o privilégio de ter uma cidade que está equilibrada e economicamente muito favorável em relação às empresas que temos aqui e que vamos, sim, aproveitar tudo de muito bom que foi realizado e que temos agora o desafio de construir um novo cenário e de conectar, que eu acho que é o mais importante, trazer uma nova visão de acordo com esse novo trabalho que o governo Gazeta vem nos pedindo. Nós temos uma cidade com um grande potencial a ser desenvolvido, nós temos aqui grandes universidades, nós temos aqui um entroncamento logístico muito importante, temos aqui, sim, várias potencialidades, como eu disse, que a partir de agora, com a nossa secretaria, como eu disse, aproveitando esse nosso potencial, nós vamos colocar em prática, a partir dessas próximas semanas, um trabalho que a gente começou a realizar desde a semana passada, do primeiro dia de trabalho, um grande levantamento do município, das áreas todas que temos para instalação de indústrias, geração de emprego e renda, para que a gente possa criar, então, esse cenário muito forte de desenvolvimento também dessa cultura empreendedora, do que podemos conectar dentro da universidade, da geração de emprego e renda, do desenvolvimento industrial e trabalhar muito bem forte o comércio, a indústria, os serviços, aproveitando com muita criatividade e aí trazendo, então, como você disse, o tema da recessão, dos problemas econômicos, lembrando que a crise, graças a Deus, já passou pelo seu pior eixo, mas nós temos, sim, um momento de travessia, como dizem os analistas econômicos, e Bauru, acredito que está pronta para passar por isso, e a nossa secretaria também, já de portas abertas, inclusive, trabalhando muito duro para isso. Um dos desafios da cidade é mesmo gerar emprego, né? Você citou essa empresa que pode vir trazer essa grande quantidade de empregos. Que outras ações, aproveitando a sua experiência, né, à frente da diretoria regional do Sebrae, que outras ações, né, você pretende desenvolver para gerar empregos aqui em Bauru? Nós temos, sim, um grande potencial por sermos uma macro-região. Bauru tem uma situação muito favorável logisticamente, como todos sabemos. Temos já estabelecidas grandes empresas e queremos muito aproveitar o potencial dessas empresas. Temos uma grande massa de universitários que aqui queremos que estejam mantidos para que eles tenham aqui não só o estudo, mas também o trabalho. Para que a gente possa atrair novos investimentos, nós também precisamos preparar a nossa casa, assim dizemos, né? Então, não é só também atrair essas novas empresas, mas que também as empresas que aqui estão encontrem condições favoráveis, um ambiente favorável para que elas permaneçam, incentivos fiscais e toda a gama de incentivos para que elas possam permanecer, gerar mais empregos ainda do que já tem gerados aqui. As empresas que estão em outros patamares ou que queiram investir em Bauru, encontrem aqui um ambiente favorável, mão de obra qualificada, universidades que tenham tecnologia e que tenham mão de obra qualificada também, que possam investir nessa mão de obra para que aqui encontrem reforço e tenham apoio para envolver e para desenvolver as suas pesquisas, para desenvolver os seus produtos e serviços, e que a gente possa conectar, então, todo esse trabalho e fazer de uma cidade que tenha uma inteligência e que possa suportar todos esses elos dessa cadeia produtiva. Nesse sentido, Aline, para a gente encerrar, uma questão que vem se arrastando de outras administrações é das APAs, das áreas de preservação ambiental. Algumas pessoas defendem, né, as APAs pela importância ambiental, mas outras dizem que ela freia o desenvolvimento. Como vai ser a sua atuação nesse sentido? Nós estamos, Leire, agora finalizando até sexta-feira uma auditoria juntamente com outras secretarias. A integração desse governo, também gostaria de destacar um trabalho muito importante a pedido do nosso prefeito, a CEPLAN, que é a nossa Secretaria de Planejamento, muito também engajada nesse sentido a partir dessa semana, trabalhando fortemente para que a gente possa fazer um trabalho conjunto e que possa, sim, fazer dentro desse levantamento e para que a gente não deixe pendente nenhuma questão e que a gente possa, sim, dentro da problemática dessas áreas de proteção ambiental, estudar quais são as áreas que efetivamente necessitam ter essa proteção preservada, e entendemos essa preocupação, e aquelas que puderem ter alguma destinação diferente disso, faremos todo o possível em conjunto com o Ministério Público, Prefeitura Municipal e todos os órgãos do governo que sejam pertinentes trabalhar nesse sentido.
Aline, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Nós que agradecemos e colocamos a Secretaria à disposição de todos. Obrigada. No próximo bloco tem música no Nesp Notícias. Você vai rever uma reportagem que mostra como o contato com diferentes tipos de sons e instrumentos ajuda no desenvolvimento das crianças. O intervalo é rapidinho, fique com a gente. Voltamos para lembrar os proprietários de veículos dos prazos para o pagamento do IPVA 2017. Ao todo, cerca de 17 milhões e meio de veículos devem pagar o imposto aqui no estado de São Paulo. O repórter Murilo Barbosa tem as informações. Hoje é o vencimento da primeira parcela ou da cota única com desconto do IPVA 2017 para proprietários de veículos com a placa final 1. As datas de vencimento vão até o dia 20 de janeiro. Sobre esse assunto, eu converso com Wagner Jacob, assistente fiscal da Secretaria da Fazenda em Bauru. Wagner, quanto a Secretaria pretende arrecadar com o IPVA 2017? Em 2017, nós pretendemos arrecadar em torno de 15 bilhões de reais. E Wagner, como esse dinheiro ele deve ser distribuído entre os órgãos oficiais? Qual é a divisão e aplicação dele? O IPVA, por determinação constitucional, ele fica 50% para o Estado, 50% para o município onde o veículo esteja licenciado. Em relação ao ano passado, o valor de arrecadação de 2017 ele se mantém? Teve alguma alteração? Em razão da desvalorização da frota, a tabela FIPE esse ano ela está em média 4,8% mais barata. E Wagner, quais as opções de pagamento disponíveis para os contribuintes? Bom, o contribuinte ele dispõe de diversas modalidades de pagamento. Ele pode pagar na rede bancária, pode pagar no home banking, pode pagar nas casas lotéricas. Lembrando de uma coisa, se porventura o contribuinte não recebeu o seu aviso de vencimento pelo correio, não há problema nenhum, basta ele se dirigir a um dessas entidades e, munido do seu Renavan, fazer o pagamento do IPVA. Wagner, muito obrigado pelas informações. Lembrando que o vencimento do IPVA 2017 segue até o dia 20 de janeiro, conforme o fim da placa do veículo. E se você não pagou o IPVA hoje com a placa final 1, pode ainda recorrer aos caixas eletrônicos ou efetuar o pagamento via internet. Mais informações no site da Fazenda. Murilo Barbosa para o Nesp Notícias. A gente fala agora de música na infância. Vamos rever uma reportagem em que os pequenos não precisam nem tocar um instrumento para já sentir os benefícios. Quem tem mais idade, como é o caso dos alunos do Projeto Guri aqui em Bauru, além do aprendizado musical, tira lições para a vida. A aula de trompete começa com exercícios de respiração. Esses meninos têm entre 9 e 16 anos e fazem parte do Projeto Guri, mantido pela Secretaria de Cultura do Estado. Eles vêm para cá no turno contrário ao da escola, para aprender a tocar um instrumento. Depois dos primeiros acordes, dá para perceber que a lição que eles levam daqui é muito maior. O Fábio tem 16 anos e há 4 frequenta as aulas de música. Começou com a viola clássica, mas se apaixonou pelo trompete. Ele conta que a música o ajudou a ter mais concentração. Eu era muito desatento. Quando comecei a tocar, começou a estimular e prestar mais atenção para saber o que estou fazendo. Tocar nota errada, conseguir corrigir. E essa concentração que você conseguiu a partir do instrumento, você levou para a sala de aula? Levei, porque na sala de aula era muito desligado. Tinha um pouco de déficit de atenção. Deu uma melhorada, agora presta mais atenção na aula. O professor da turma, Devanildo, comemora cada evolução dos alunos e ressalta que a música transforma a vida dessas crianças e adolescentes. Eles aqui aprendem que tem que fazer música coletiva. Então, tem que saber aprender a esperar o ritmo de cada um. Um é mais rápido, um é mais lento. Outra coisa, não pode chegar atrasado. Tem que ter comprometimento também com o horário. Não se pode atrasar, não pode faltar. Porque atrapalha todo o desenvolvimento da turma. Devagarzinho, eles vão aprendendo que esse trabalho coletivo é muito importante. O fazer musical de forma coletiva tem um ganho muito importante para a vida deles, né, no dia a dia.
Ao mesmo tempo em que melhora o convívio social, a música também desperta habilidades que não seriam estimuladas de outra forma. Fazer musical nos estimula a usar os dois lados do hemisfério do cérebro. Então, eles trabalham não só a parte criativa, mas também a questão lógica e matemática, cognitiva, na questão também de movimentação espacial. O corpo tem que estar em sintonia com os instrumentos, tanto os dedinhos, a voz, respiração, os braços, movimento. Então, para fazer música é algo complexo, não é verdade? E aos pouquinhos eles vão desenvolvendo isso e é muito bonito vê-los desenvolver. Mas quanto mais cedo a música entrar na vida de uma criança, mais benefícios ela pode proporcionar. Essa turminha está numa aula de musicalização. Eles têm entre 2 e 5 anos de idade. A musicalização é uma atividade diferente do ensino de música. A proposta não é aprender a tocar um instrumento, mas sim reconhecer os diferentes sons de uma forma prazerosa. O estímulo da criança ele tem que estar também no prazer. Então, através dos jogos, né, e dos diversos, cada aula a gente traz um instrumento diferente de percussão para que isso possa acontecer de maneira realmente prazerosa para a criança. Os pais participam e nos ajudam também, né? E é esse primeiro contato que vai estimular esses pequenos daqui a alguns anos a se interessarem por um instrumento ou pela música em geral. Quando as crianças, no caso os adolescentes, né, eles começam a ter contato com música sem ter passado por uma musicalização, ter aprendido antes, tem a questão do preconceito. Eles já costumam associar alguns tipos de instrumento com alguns tipos de ritmo e tal. Então a criança ela não tem isso, a criança é pura. Então ela já escuta um som de acordeon, ela escuta um som de guitarra, de bateria, e tudo para ela é novidade. Ela vai gostar de tudo. Então, sempre que ela escutar uma música, ela vai detectar, ela vai falar, olha que legal o som do acordeon. Então, tem vários pais que chegam pra gente, fala que o filho fica parado na frente da televisão, fala assim, olha, eu estou escutando saxofone, estou escutando a guitarra, né? Então, é bem bacana que eles já vão criando, eles vão conhecendo vários timbres, para depois, quando eles tiverem uma idade para escolher o instrumento sem preconceito, eles já vão saber o timbre que eles gostam mais para poder escolher para tocar e cantar. Carmen Lúcia é mãe da Valentina, de 3 anos. Ela não conhecia as aulas de musicalização. A descoberta foi por acaso, há cerca de 6 meses. Eu achei que seria direto aprender instrumento e já tinha interesse em colocar em alguma escola futuramente. Aí, enquanto ela fazia uma aula de natação, eu descobri que outras crianças faziam aula e ela também já gostava de música, então eu uni o útil ao agradável. E ela já reconhece os benefícios para a filha. A percepção dela aumentou bem, assim, a audição dela, e às vezes ela ouve coisas que nós não, assim, à distância. Então ela ficou muito mais sensível em relação ao som. Já a Renata decidiu estimular o gosto da Jennifer, de 4 anos. Essa é a 2ª aula dela, mas tudo indica que a pequena vai voltar mais vezes. Desde o início, de bebezinha, eu sempre reparei o dom, ela gosta muito de cantar. Então aí ela foi soltando aos poucos e por isso eu trouxe para o desenvolvimento que a criança acaba adquirindo, porque você vai descobrir o dom que já existe. Para isso você precisa vasculhar, né? Procurar. Eu acho que eu encontrei, né, Jennifer? Você gosta de cantar? Sim. Gosta de tocar? Tá gostando da aula? Tô. Bastante? Sim. Muito bom. Vai voltar outras vezes, Jennifer? Vai? Sim. O Nesp Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 6h30. Tchau! Thank you.